colocar de slides, a gente tenta resolver, senão fica tudo para o final. Joia, então vamos lá, vou compartilhar aqui, vocês, tá? Se não tiver aparecendo alguma coisa, vocês me avisem aí. Eu vou fechar minha câmera para ficar mais leve aqui o sistema, tá? Ele não ficar travando. Bem, então, né, eu me reapresento aqui, né, eu sou o professor Enio Fontão, eu sou responsável pela disciplina, né, de desenvolvimento de negócios, né, essas lives, né, a gente vem fazendo já há alguns anos as lives de revisão, né, agora a partir desse ano a gente está fazendo também as lives, né, de correção das provas. Pessoal, de vez em quando eu vou fazendo uma pausinha aqui, é que o pessoal vai pedindo para admitir quem... pessoal, fechem os áudios aí, por favor, quem estiver chegando. E aí eu acabo fazendo algumas pausas aqui, né? Quando vocês não entram com o e-mail institucional, eu preciso ficar confirmando aqui, tá? Então gera um pouquinho de trabalho aí, mas são essas pausas aí que eu faço, tá? Enfim, então eu sou o professor Enio, a professora Heloísa, né? Ela sempre me ajuda, ela é especialista aí na área financeira, né? Então ela também sempre está junto comigo nas lives. E aí nós temos aí o time, né? De mediadores online, né, que não estão presentes, né, talvez alguns presentes, né, então é muito difícil conciliar o tempo deles, mas a professora Margarete, a professora Cristiane, a professora Cláudia, o professor Nilton, o professor Paulo e o professor Eduardo, né, eu agradeço também antecipadamente aí já, né, o trabalho que ele vem fazendo junto com os alunos aí, né, eles que estão aí na linha de frente com vocês, tá? Então, provavelmente vocês identificaram alguns desses mediadores aí que estão trabalhando junto com vocês. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui antes da gente começar. Deixa eu ver se realmente já... Ok, só estava confirmando se se está gravando mesmo, né? Então a gente já está, né, em gravação. E aí, eu vou diretamente ao assunto, tá? Então, essa segunda prova, vocês têm, né, nessa disciplina, uma disciplina de desenvolvimento de negócio, o principal elemento, né, é o plano de negócio, né? Como o próprio nome diz, o plano de negócio. Só que vocês têm uma disciplina, né, da PI, né, que ela acompanha vocês, né, durante o curso todo, em que vocês já trabalham com plano de negócio, né? Então, a recomendação, né, desde o início do curso, é que, em uma pegada conceitual, né, do plano de negócio, eu não vou trabalhar diretamente com o plano de negócio, isso se reflete também nas provas que a gente vai fazendo, ok? Então, ela acaba se refletindo também aí né, nas questões, tá? Então, eu tiro assuntos, né, aleatórios, mas que fazem parte da composição, estão nas unidades de aula, certo? E trazem também conhecimento teórico e prático para vocês, tá? Alguns desses conceitos vocês conhecem, eu tenho certeza disso, né? Quando, por exemplo, vocês chegam no sexto semestre, eu falo em análise SWOT, certamente vocês já viram análise SWOT, tá? Mas é importante que vocês tenham uma atenção especial, porque eu vou focar aqui, inclusive, no tipo de questão que eu trabalho na prova com vocês, tá? Então, é análise SWOT, é o conceito da análise SWOT, mas já vou dar dica aqui do que a gente vai trabalhar. Então, quais são esses assuntos que compõem aí a nossa P2, tá? Especificamente nesse semestre, né? Porque semestre a semestre também ocorrem algumas mudanças, né, porque é um material extenso, então necessariamente as questões não são retiradas dos mesmos conceitos. Tá? Então, a primeira é a matriz de BCG, né, Boston Consulting Group, é uma matriz que trabalha o posicionamento dos produtos no mercado. Nós temos aqui a análise de SWOT, né, análise de SWOT,
vocês conhecem, né? Uma análise contingencial é uma ferramenta, né, da abordagem contingencial da administração, em que ela compara, né, um ambiente externo à empresa, aquele ambiente mais incontrolável pela empresa, com um ambiente mais controlável, que é o ambiente interno da empresa, ok? Mas ela gera algumas perspectivas, algumas estratégias, tá? Então, o importante dessas ferramentas são as estratégias que elas acabam gerando, né, para que a gente consiga tomar decisão, para que o gestor tome decisão, ok? E depois nós temos algumas questões aqui relacionadas, né, à parte financeira, índice de liquidez, taxa de retorno sobre o capital investido e prazo de retorno. Tá? São questões financeiras, mas questões bem simples. Né? Então, o índice de liquidez, né, tá ligado à capacidade da empresa, né, de liquidar, né, as suas... o seu passivo, as suas dívidas, né? Enfim, né? Então tem muito a ver com capital circulante líquido, né? Aquilo que sobra para a empresa, a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, né? Enfim, a taxa de retorno sobre o capital investido nada mais é do que, né, a taxa que aquele investimento vai gerar, né, para um investidor, né, para o dono, né, para os administradores, né, se fizerem parte, né, da composição societária. Enfim, e prazo do retorno do capital investido, né, tá, vocês também encontram isso com o termo payback. Então, pessoal, tem alguém aí com o áudio ligado, se vocês puderem ligar, por favor. E o prazo do retorno, né, é o tempo, né, que o investimento retorna. Alguém faz o investimento, né, em quanto tempo que esse investimento vai retornar para quem fez esse investimento, ok? Esse material, né, todo ele, né, ele está descrito, né, nas unidades de aula 9 e até 16, tá? E eu vou aqui destacando para vocês também, conforme eu for falando de cada um deles, tá? Então, eu vou começar aqui pela matriz, né, de BCG, né, a matriz de BCG, que trata, né, enfim, desse posicionamento do mercado, dos produtos de uma empresa no mercado, ok? Então, eu já desejo aí para vocês, antecipadamente também, uma ótima prova, né, que vocês tenham ótimos estudos, que vocês consigam concluir, já estão no sexto semestre, né, e que tenham sucesso, né, e parabenizo aí vocês já, também antecipadamente, como futuros colegas, futuros gestores, né, a minha formação é toda na gestão, né, eu não falei, normalmente os professores gostam de falar isso, mas a minha formação é toda em gestão, tá? Fiz a graduação, mestrado, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, tudo em administração, em gestão empresarial. Ok? Então, gosto muito dessa área e por isso que, né, nós estamos aqui conversando sobre isso hoje. Então, vou aqui rapidamente compartilhar aqui a tela da matriz de BCG. Esse material, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, né, via mediador, talvez alguns mediadores já tenham disponibilizado, certo? Esse material já está com os mediadores, inclusive. Se vocês quiserem, né, se ainda não receberam, olhem lá nos avisos, né, se eles não compartilharam, pode pedir para os professores, né, pode falar que o professor Enio na live falou que o material já está disponível, né, para eles compartilharem com vocês, tá bom? E a gravação, né, ela leva um tempinho, o Teams, ele demora né, pode demorar até uma hora ou alguns minutos, né, para liberar a gravação, e assim que ela estiver liberada também eu passo para que os mediadores compartilhem com vocês, tá? Provavelmente, né, a gente vai voltar no sistema, antes estava sendo carregado no canal do YouTube, agora nós temos uma nova recomendação que a gente pode fazer isso pelos nossos canais particulares e depois a gente compartilha o link com vocês, tá? Então eu vou subir isso, né, vou subir isso no meu canal no YouTube e assim que sair o link eu compartilho com vocês o mais rápido possível para que vocês possam estudar também, tá bom?
Então, vamos falar um pouquinho aqui, né, sobre matriz, tá? Então, inclusive, eu estou focando aqui nas questões, tá, pelo histórico, o que eu vi que os alunos erraram mais, o que eles costumavam errar, né, o que deu problema, né, em termos de desempenho, né, nas outras provas, e eu estou focando nessas, né, nessas questões aqui, ok? Então, esse assunto, né, matriz de crescimento, BCG, ela está, né, como eu já falei para vocês, ela está dentro, né, da unidade de aula 16, especificamente, nas páginas 69 e 70, e ela está sobretudo, né, trabalhada nas mídias. Então, se vocês lá no AVA, né, procurarem as mídias, vocês vão encontrar facilmente aí alguns vídeos, algum material complementar, inclusive tem também em material complementar, né, material que vocês podem trabalhar tranquilamente, né, os conceitos disso aqui. Vou fechar aqui que tá meio devagar. Deixar a câmera para facilitar aqui. Ok. Então, deixa eu colocar em modo de apresentação. Ok. Então, enfim, o que vocês precisam saber para entender sobre a matriz BCG? Quais são os principais conceitos? Tá? Os principais conceitos são três, né? Nós temos três conceitos aqui. O primeiro, que é o de market share. O segundo é market share relativo, né, a combinação de uma palavra em língua inglesa, né, em língua portuguesa, e taxa de mercado. Tá? Então, normalmente é dessa forma que aparece nos livros e é assim que eu compartilho com vocês. Tá? Então, como o próprio, né, nome diz aqui, market share, o que é? É uma parte, é uma participação, é um pedaço do mercado, né, que a empresa detém. Então, isso é uma analogia, né? É como se as vendas da empresa fossem desenhadas num gráfico, como se fosse uma pizza, né? Como assim, toda a venda de todas as empresas juntas são colocadas dentro de um gráfico e esse gráfico tem a forma de uma pizza. E cada fatia daquela pizza, ela representa a parte que uma empresa especificamente vende. Então, existe a somatória de todas as empresas é a pizza, né, inteira. E cada parte que uma empresa vende é um pedaço dessa pizza, tá? Eu vou falar um pouquinho disso para frente. O market share relativo, o que é? O market share relativo é esta participação, a comparação entre esse pedaço de pizza que a empresa tem e o outro pedaço. Então, por exemplo, se uma empresa tem um pedaço de pizza e a outra tem um pedaço que é o dobro daquele ali, isso quer dizer o quê? Que ela vende dois produtos para cada um produto que o seu concorrente vende. Né? Então, se ela tiver 3 vezes o tamanho da pizza, 3 vezes o tamanho, né, da fatia, ela vende 3 vezes mais. Se ela tiver 5, 10 vezes o tamanho da fatia da outra empresa, quer dizer que ela vende 5, 10, 6, enfim, ela vende, né, mais do que o seu concorrente. Então, aqui nós temos a representatividade, né, desses conceitos e um gráfico de pizza, né, que facilita muito o entendimento. E a taxa de mercado, né, é o quanto o mercado cresce ou decresce, né, de um ano para o outro, ou de um ciclo para um outro ciclo. Né? Então, por exemplo, o mercado de veículos cresceu, de veículos elétricos, está crescendo, né, a 20%, 30%, 50%, a gente está ouvindo isso constantemente. Ele está, né, exponencialmente crescendo o mercado de carros elétricos. Então, isso é o quê? É a taxa de mercado, é um percentual de quanto cresce o mercado. Né? Se ele cresce 100 vezes, ele dobrou o tamanho do mercado, ok? Então, nós temos esses três conceitos só. Se vocês entenderem esses três conceitos, né, eu vou dar uma dica no finalzinho né, desse slide, especificamente em relação à nossa prova, ok? Então, além dos conceitos, vocês vão ter algumas dicas. Então, tentem entender, captar bem, né, o que
quer dizer cada um desses conceitos. Tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo, né, de uma empresa chamada Enser. Tá? Isso aqui é um case real, né, já tem algum tempo, né, já tem mais de 20 anos, mas essa empresa é uma empresa real, inclusive, mas já é uma empresa, né, são dados aí de anos passados, mas eu vou usar isso só para exemplo. Tá? Mas, inclusive, é uma empresa da área de telecomunicações, em que né, ainda é uma área, né, muito atualizada, né, uma área, né, muito comum e com bastante concorrência. Então, vamos dizer o seguinte, tá? Que essa empresa Enser, né, como é mostrada aqui nesse gráfico, ela vendeu 1.500 unidades, como está representado aí. Tá? Então, essa empresa Enser vendeu 1.500 unidades, ok? Então, vamos gravar isso só por enquanto. A empresa B, ela vendeu 1.000 unidades, tá? Então, vocês estão vendo aqui que em cima de 1.500 unidades aparece 15%. Em cima do 1.000 aparece 10%. Ainda não se preocupem com esse percentual, tá? Então, se concentrem somente na empresa e na quantidade que ela vendeu. Então, a Enser, né, dentro do gráfico aqui, né, onde está representado, vendeu 1.500. Ela tem uma fatia, tá vendo que tem uma fatia representando isso? Né? Essa fatia, ela representa essa quantidade que a empresa vendeu, 1.500. E a empresa B, vamos dizer que essa empresa B seja a maior concorrente da Enser. Ela vendeu 1.000 unidades. E aí, existe aqui outros concorrentes, né? Então, eles estão representados na maior parte do gráfico. Esses outros concorrentes, eles possuem pequenas fatias de mercado. Eles possuem pequenas fatias menores do que 10%. Mas, quando eles somam todas essas fatias, esses outros concorrentes juntos, eles conseguem vender 7.500 unidades, ok? Então, se a gente pensar aqui, ó, olha, se a Enser vendeu 1.500 unidades, os outros venderam 7.500. Então, 1.500 mais 7.500, 9.000 unidades. E o concorrente B vendeu 1.000, então 9 com 1.000, com mais 1.000, 10.000 unidades. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que a somatória de vendas de todas essas empresas juntas, né, representa a quantidade de 10.000 unidades. Então, 10.000 unidades. Então, essas 10.000 unidades é o quê? É 100% do mercado. Então, o total desse mercado, né? Esse mercado pode ser aqui um produto, não necessariamente um mercado de maneira geral, mas pode ser um segmento de mercado, né? Então, exemplo, mercado automotivo, são todos os veículos, caminhões, tratores, todos juntos, né? Mas mercado de veículos pesados, né? Então, pessoal, tem alguém com o áudio ligado? Vocês podem desligar, por favor? Obrigado. Então, esse mercado total, né, representa, né, em termos percentuais, se é total, é 100%, ok? E representa uma quantidade de 10.000 unidades. Então, se a gente pegar, né, cada um dessa quantidade que essas empresas venderam e dividir pelo total do mercado e multiplicar isso por 100, igual está nas continhas do lado do gráfico aí, onde aponta a setinha, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a Enser, ela vendeu 1.500. Então, se eu olha lá a continha que eu fiz, ó, se eu pegar 1.500 e dividir pelo total do mercado, que é o que todas venderam juntas, e multiplicar isso por 100, eu tenho o percentual, ou seja, quantos por cento essa empresa vendeu em relação ao total que foi vendido, né? Então, ela vendeu 15%. O concorrente B, mesma coisa lá. Se eu pegar as 1.000 unidades que ele vendeu, dividir pelas 10.000 unidades
que é a quantidade total do mercado, e multiplicar isso por 100, eu chego em 10%. Não é? Então, o que é esse 15%? O que é esse 10%? É o market share. É aquele primeiro conceito que eu falei para vocês lá. O market share, o que é? Nada mais é do que o percentual que uma empresa vende em determinado segmento de mercado ou mercado em relação ao total do que foi vendido. Não é? Então, pronto, né? É isso. O market share é algo muito simples, é a fatia de mercado. Imagine que a fatia de uma empresa aqui fosse a metade desse gráfico. Qual seria o market share dela? Se é metade de 100%, 50%. Isso, né, em termos descritivos, queria dizer que essa empresa vende 50% de tudo que é vendido no mercado. Ok? Então, isso é bem simples, é um conceito bem simples, ok? Pronto. Então, e aqui nós temos o market share. E o que é o market share relativo, tá? O market share relativo, ele é o market share da empresa em relação ao seu concorrente, né? Em termos conceituais, é em relação ao seu maior concorrente. Mas em termos práticos, no dia a dia na empresa, as empresas que aplicam isso, elas aplicam isso para qualquer um dos seus concorrentes. Mas, repito, em termos de fundamento, de conceito, o market share relativo, né, não é o market share sozinho. O market share só é percentual. O market share relativo é uma expressão matemática, né? É quanto uma empresa vende em relação ao seu concorrente. Então, quando aparece o market share sozinho, market share é quanto a empresa vende em relação a todos os concorrentes. E quando aparece market share relativo, é em relação ao principal concorrente. Então, se eu olhar aqui, ó, a Encer não teve 15% no nosso exemplo, e o concorrente dela não vendeu 10%, então se eu pegar lá 15% e dividir por 10, 15 dividido por 10, eu chego em 1,5. Isso quer dizer o quê? Que essa empresa vende 1,5 produto para cada um produto que o seu concorrente vende. E se eu quiser saber o market share da empresa B, aí eu vou fazer o raciocínio de maneira aqui invertida, né? Com o market share que eu vou estar dividindo. Então, eu vou ter que usar sempre como referência o market share da empresa que eu estou analisando. Então, se eu quiser saber o market share relativo da empresa B, eu vou dividir 10 por 15. 10 dividido por 15, 0,66 para 1. Isso quer dizer o quê? Que a empresa ela vende 0,66 produtos, né, para cada um produto que o outro o seu maior concorrente vende. Pronto, então nós temos aqui o conceito de market share relativo, tá? Então vamos ler aqui um pouquinho, né, o que é o market share relativo. Olha lá. É o índice que expressa o market share em relação ao seu maior concorrente, né? Exemplo, se a empresa tem 20% e o seu maior concorrente tem 10%, então o market share relativo será 20 dividido por 10, ou que é igual a 2. 2 produtos para cada um que o seu principal concorrente vende. Então, se uma empresa tem 20 e a outra tem 10, quer dizer, ela tem o dobro da outra. Ela vende 2 produtos para cada produto que o seu concorrente vende. Ok? Então, nós temos aqui, né, o conceito, já falei para vocês aqui, o conceito de market share, o conceito de market share relativo, e agora a gente precisa entender um pouquinho aqui o que é a taxa de mercado. Então, como eu falei para vocês, a taxa de mercado é quanto o mercado cresce em relação ao ano anterior, né? Ou decresce, né? Normalmente os livros usam taxa de crescimento, né? Usam este termo. Mas, embora o termo seja taxa de crescimento, de um ano para o outro, o mercado de uma empresa pode, de um segmento, né, ele pode decrescer, ele pode diminuir, vender menos do que estava vendendo.
Então, taxa de crescimento de mercado é o percentual de crescimento de vendas de um produto em um mercado ou segmento de mercado comparativamente ao ano anterior. Tá? Então, é quanto ele cresce de um ano para o outro. Exemplo, né? Então, um mercado qualquer, ele vendeu 10 mil unidades num ano qualquer. Tá? Vamos dizer aqui, vamos chamar isso de ano 1. E no ano 2, ele vendeu 20 mil unidades. Ok? Então, como eu vou fazer isso? Eu vou colocar a fórmula disso aqui no final para vocês, tá? Inclusive, já coloquei, tá? Lá eu já vou mostrar, tá? Mas, basicamente, o que que eu vou pegar? Eu vou pegar o valor do ano, né, posterior, 20 mil, vou subtrair isso do ano anterior, vou dividir isso pelo valor do ano anterior e multiplicar por 100, ou seja, quanto que deu? 100%. Então, era 10 mil, foi para 20 mil, enquanto que cresceu esse mercado? Ele dobrou, ele cresceu 100%. Né? Então, essa continha aqui também pode ser importante para vocês nas questões de prova, tá? Eu vou deixar a fórmula, já está nesse material aqui, tá bom? E aí, se der tempo no finalzinho, eu anexo aqui também no Teams, mas repito, tá? O pessoal que chegou depois, esse material já está com os mediadores online de vocês, vocês podem pedir para eles, tá? Pode falar que o professor, né, o professor deu uma live para vocês e que vocês querem ter acesso ao material que já foi compartilhado com eles também, tá bom? Então, pronto, nós temos aqui os três conceitos, né? Então, market share é o que? A fatia que uma empresa tem no mercado, participação de mercado, cota de mercado, parte de mercado, é a fatia da pizza, né? Que é de maneira análoga, né? A fatia da pizza, né? Que uma empresa tem, quanto ela vende de produto. Quanto mais ela vender em determinado mercado, a tendência de que o market share dela seja maior. Isso aqui é um índice muito perseguido pelas empresas. As empresas estão constantemente tentando vender mais, certo? Para conseguir fatias maiores de mercado, né? Ter mais domínio sobre o mercado, etc. O market share relativo é quanto a empresa vende em relação ao seu maior concorrente, e a taxa de mercado nada mais é do que o crescimento de um mercado de um ano para o outro de maneira comparativa, ok? Beleza? Vou tocar aqui então, tá? Então vou considerar que vocês entenderam, processaram, né? Se não processaram, esse material vai ficar gravado, né? Vocês podem assistir novamente, né? Vocês têm outros recursos também, né? Hoje tem a IA, vocês podem usar, tá? Mas mesmo que usem a IA, né? Aqui eu estou fazendo um trabalho com vocês focado nas questões da prova, né? Eu fiz as questões da prova junto com o grupo de mediadores, então, logicamente, eu sei, né? Melhor do que ninguém, quais são qual é a linha de raciocínio, né, de cada conceito, tá? Então, saber aqueles três, né, para a questão da matriz BCG, saber esses três conceitos é importante, mas também entender como que a matriz, né, trabalha com as figuras de maneira análoga, tá? Então, essas figuras não são figuras qualquer, né? Não inventaram isso, falaram, vamos colocar qualquer figura nesse gráfico, não é. Cada figura tem uma lógica, né? E ela tem que nos remeter a alguns conceitos. Então, a matriz BCG é uma matriz, como o próprio nome diz, matriz de BCG, ela é uma matriz, né, contingencial, é um gráfico formado, né, por duas linhas, né? Lá no fundamental a gente estudou, né, as ordenadas e as abscissas, né, o eixo X e o eixo Y, né? Então, nós temos aqui dois eixos, né? Esses eixos estão espelhados aqui, né? Tanto faz o do lado direito é o mesmo do lado esquerdo, né? E o de baixo é o mesmo de cima, né? Então, são dois eixos que formam um gráfico aqui. Cada um desses eixos, né, ele é dividido no meio, né, para
fins conceituais, tá? Em uma situação prática, isso não é necessariamente dividido no meio, mas aqui, para ficar visualmente, né, mais didático também, né, visualmente mais amigável, a gente divide ele no meio, tá? Então, eu dividi o eixo, né? Então, se vocês olharem, o eixo, né, vertical, eu dividi ele no meio e o eixo horizontal eu dividi no meio. Quando eu dividi esses dois eixos, eu criei automaticamente 4 quadrantes. Nós temos 4 partes. O gráfico ficou dividido em 4 partes, tá? E aí, enfim, existem algumas particularidades que a gente tem que prestar atenção aqui, ok? Então, a primeira é o seguinte: o eixo, né, vertical, né, o eixo que está de pé aí né, o eixo Y, o eixo vertical, ele trata da taxa de crescimento do mercado ou do segmento do mercado. E o eixo X, o eixo que está deitadinho, está na horizontal, né, esse eixo é o eixo do market share relativo, né? Aqui ele está ilustrado como participação no mercado, mas é a participação relativa, tá? Então nós temos aqui, isso também vai ficar um pouquinho mais detalhado nos próximos slides, tá? Então nós temos a no mercado, ok? Então precisamos observar uma coisa: o eixo, né, horizontal, ele tem uma escala, vamos dizer assim, invertida. Isso quer dizer o quê? Que se vocês agora estão olhando para a tela, né, de frente para a tela, isso quer dizer que da esquerda para a direita, ele não cresce, ele decresce, ele tem uma escala invertida. Então, o maior valor está no extremo esquerdo do gráfico e o menor valor está no extremo direito dessa linha do gráfico, tá? Nesse eixo do gráfico. Já o eixo vertical, ele tem uma escala normal, crescente, né? Então ele cresce de baixo para cima. Então, se vocês olharem aí no ladinho onde está escrito crescimento da taxa de negócio, se vocês olharem nesse eixo aí, perto da onde tem a vaquinha aí, o desenho da vaca, está escrito baixo, não tá? E se vocês forem subindo aqui do lado da vaquinha até onde chega a estrela, está escrito alto. Então, quer dizer, esse eixo ele vai de um valor menor para um valor maior. Então, ele começa no valor baixo e vai para um valor alto. Se vocês olharem agora no eixo, né, que não, por questão aqui de configuração aí no slide, né, ele não ficou embaixo, mas está em cima, mas é um eixo espelhado, então não tem problema, tá? Então, se vocês olharem na esquerda dele, né, na parte de cima, onde está escrito participação de mercado, né, nessa linha aqui, nesse eixo, a parte esquerda, perto da estrela, ela está com um valor escrito alta, né? Então, alta participação. Então, ela começa em alta e vai indo para a direita, lá para o lado da interrogação, tá vendo? E se transforma em baixa. Então, isso quer dizer que esse eixo começa com um valor alto e ele vai ficando cada vez com um valor menor. Pronto. Então, isso aí é importante. Nós temos um eixo, né, vertical, que é crescente, e um eixo horizontal, que tem uma escala decrescente. Então, se a gente for analisar, né, a partir dessas condições, nós temos aqui eu vou começar aqui pela vaca leiteira. A vaca leiteira, ele está num quadrante, tá vendo? Em que ele tem uma baixa taxa de crescimento de mercado, mas ele tem uma alta participação de mercado, porque ele está do lado esquerdo, onde a participação é alta, e está na parte baixa, onde a taxa de crescimento é baixa. Então, é baixa taxa de crescimento com alta participação de mercado. Então, por que é vaca leiteira? Vaca leiteira são os produtos, né, como o próprio nome diz, que a empresa
ela tem uma alta participação relativa do mercado, são produtos que vendem muito em relação aos concorrentes. Por exemplo, o refrigerante Coca-Cola. O refrigerante Coca-Cola, ele vende muito mais do que os seus concorrentes, né, de maneira geral, no mundo, né, mais do que a Pepsi-Cola, etc. Mas não é um produto que tem uma taxa crescente de mercado, né? Ou seja, as pessoas estão cada vez comprando menos Coca-Cola, né? E aí isso já é estudado, né? Em função, sobretudo, né, da exigência de produtos mais saudáveis, mas isso não quer dizer que vende pouco, ela vende muito e vende muito em relação aos seus concorrentes. Então são produtos que normalmente, né, eles são identificados como vaca, mas não é qualquer vaca, é a vaca leiteira. Por quê? O leite representa o investimento. Esses produtos, representam o lucro. Esses produtos dão muito lucro, são produtos, né, em que a empresa já tem escala, já aprendeu a produzir. Então, eles produzem muito desse produto, eles vendem muito, mas são produtos que o mercado já está desinteressando. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam esse dinheiro, né, desses produtos e vão investir aonde? Nas interrogações, tá vendo? A interrogação é um quadrante em que ela está na parte alta do crescimento de mercado e na parte baixa de participação. Ela está na parte alta à direita, né? Então, isso quer dizer o quê? São aqueles produtos em que a empresa fez uma pesquisa de mercado e sabe que o mercado quer, né, e está em alta, as pessoas estão comprando, elas querem produtos mais naturais, né, se a gente estiver falando de refrigerantes e tal. Então a empresa começa a lançar novos produtos. A interrogação por quê? Porque a empresa não sabe se vai dar certo ou não, são produtos novos, né, são lançamentos que a empresa faz, por quê? Porque existe uma coisa chamada ciclo de vida do produto. Mais cedo ou mais tarde, os produtos vão entrar em declínio. Então, ela lança novos produtos. Então, se essas interrogações elas tiverem aceitação e a empresa conseguir começar a produzir e ganhar concorrência, elas se transformam em estrelas, como o próprio nome diz, as estrelas do mercado, né? A estrela do mercado, ela está no quadrante de alta participação e alta taxa de crescimento. São aqueles produtos que vendem muito. Ok? Então, o ciclo saudável, né, de uma matriz BCG é o quê? Pega o dinheiro que os produtos vaca leiteira geraram, investe em novos produtos, né, para desenvolver novos produtos para o mercado e transforma esses produtos de interrogação, questionamento ou interrogação em estrelas. Com o desaquecimento do mercado, essas estrelas acabam se transformando em vacas leiteiras. E aí fica um ciclo, né? Isso chama-se ciclo do sucesso do portfólio de produtos. Uma empresa que administra bem os seus produtos, ela faz isso. Aí vocês podem perguntar, e esse abacaxi que aparece aqui? O abacaxi, se vocês perceberem, ele está no quadrante baixo, de baixa participação e de baixa taxa de crescimento. São aqueles produtos que a empresa não é competitiva, que o mercado já não tem tanto interesse, e, portanto, esses produtos podem ser até desativados do portfólio. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma pizzaria, é uma pizza em que não vende muito, o mercado não compra, o que a pizzaria tem que fazer? Nem gasta tempo com aquilo, não vou comprar matéria-prima, eu vou tirar aquilo do meu cardápio, né? De repente não vale a pena. Mas algumas vezes pode ser mantido por questões estratégicas, ok? Enfim, então esses conceitos são importantes vocês também entenderem. A interrogação, a estrela, a vaca leiteira e o abacaxi, tá? Quem tiver dúvida depois, reforço, estudem um pouquinho, né, nos vídeos que eu vou deixar aí disponível para vocês. Tá? Então, repetindo aqui, as interrogações são novos empreendimentos, eles são arriscados, alguns tornam-se estrelas, outros desaparecem. As estrelas são aqueles produtos que tiveram um crescimento, expansão rápida. O abacaxi é um produto que a gente não deve investir. Se tiver algum lucro ou alguma questão estratégica, eu até mantenho esse produto, mas eu posso considerar até a desativação. E as vacas leiteiras são aqueles produtos, né, que geram oportunidade de financiamento, né, para as interrogações, oportunidades e para as estrelas, ok?
Então, como eu falei para vocês, a sequência de sucesso é vaca leiteira, interrogação, estrela, vaca leiteira, interrogação, estrela, criar aqui quase que um ciclo vicioso em manter o portfólio saudável. E a sequência de fracasso é quando a empresa deixa os produtos se transformarem em abacaxi. Tá? Então parece algo simples, parece desenhinho, mas ele tem muito conceito, é muito prático e é muito útil estrategicamente para a empresa tomar decisão em cima dos seus portfólios, dos seus produtos. Rapidamente aqui, nós temos uma simulação aqui do case, né? Enfim, e aí eu vou tentar mostrar para vocês aqui como que isso se materializa. Então vamos dizer aqui que vocês sabem que um eixo é taxa de crescimento de mercado, o outro eixo é market share relativo e nós temos aqui o volume de mercado das empresas. Então vamos dizer aqui que eu vou desenhar, vou desenhar uma matriz para essas informações aqui. Vamos dizer que essa empresa Amazon, ela possui aqui 4 produtos. Ela possui, o produto dois sabonetes, um sabonete líquido, 2 sabonetes sólidos, um sabonete líquido e um shampoo. Ela é uma empresa da área de cosméticos e ela tem 4 produtos e ela quer fazer uma matriz BCG. Ela tem no primeiro eixo, aqui, desculpa, na terceira coluna, o volume de vendas que ela vendeu de cada produto, 350 mil unidades, 250 mil, etc. Ela tem um market share relativo, que eu já expliquei para vocês, Então, quando aparece aqui, 0,55 para 1, quer dizer o quê? Que ela vende 0,55 produto para cada um que o seu concorrente vende. E aparece lá uma taxa de crescimento de mercado 5%, quer dizer que o mercado cresceu 5%, 17%, quer dizer que o mercado cresceu 17%, etc. Então, como que eu coloco isso no gráfico e transformo isso em uma matriz BCG? Pronto, eu vou desenhar 2 eixos. No eixo horizontal, lá de baixo, eu vou ter a minha escala de market share relativo. Eu vou pegar esses valores que estão aqui escrito market share relativo e vou colocar no eixo lá embaixo. Vocês não vão precisar fazer isso, porque a prova de vocês é uma modelo ENAD, então vocês não precisam desenhar o gráfico, precisam ler e interpretar as informações. E no eixo vertical aqui, do ladinho aqui, onde aparece taxa de crescimento de mercado, eu vou fazer a mesma coisa, tá vendo? O mercado cresceu aqui, 5, 17, 5, 15, 15. Eu vou colocar essas informações também aqui no eixo. Ok. Então, se eu olhar aqui, do ladinho, onde tem um quadradinho aqui, A, B, C, D, os 4 produtos aqui, A, B, C, D, etc. Então, eu vou olhar aqui. O produto A, ele tem um market share de 0,55 e uma taxa de 5%. Então, eu vou pegar ali, 0,55 e 5. Então, eu pego a linha de 0,55%, que está quase no meio do eixo, e uma taxa de 5%. Coloco o meu produto ali, desenho o meu produto ali. O produto B tem uma taxa de 0,2 a 17. Então, eu pego aqui 0,2 a 17, ele está lá em cima. O produto C é 0,05 e 5. Então, eu venho aqui 0,05 e 5. Vou desenhar aqui o meu produto aqui. E o produto D, 0,7 a 17. Então, eu pego na mesma linha, do 0,7 até o 17. Olha, ele está lá em cima, lá. Ok? Não vai cair nada disso para vocês em prova, tá? Mas o tamanho dessas circunferências, que a gente ilustra, elas têm a ver com o volume de vendas, tá? Então, se vocês perguntarem por que muito grande, é a que vendeu mais, 800 mil unidades, produto D, é para visualmente facilitar também a tomada de decisão. E a menor circunferência é o menor volume de vendas, de 250 mil. E as outras 2 circunferências têm o mesmo tamanho, porque são produtos que venderam 350 mil unidades. Ok? Então, se a gente desenhou isso, eu perguntar para vocês, por exemplo, o shampoo, qual tipo de produto é? É só vocês olharem, ele não está no quadrante de cima e da direita, então ele é uma interrogação.
Esse sabonete líquido, em uma circunferência grande aqui, ele está também na parte alta do gráfico e à esquerda, então ele é uma estrela, né? Esse sabonete Luxor, ele está abaixo, já invadindo a área da abacaxi. E esse sabonete, né, esse sabonetinho aqui, que está ilustrado aí, plotado na parte de baixo do gráfico e à direita, ele é um abacaxi. Ou seja, para que serve isso? A empresa vai tomar decisão em cima do gráfico, ela conhece o posicionamento dos seus produtos, né? Não é um monte de número, esses números são transformados em realidade, tá? Em possibilidade de tomada de decisão, ok? Beleza, então eu vou aqui dar um exemplo para vocês com o desenho de que normalmente aparece na prova, porque eu uso dados reais na prova. Professor, Pois não? professor, desculpe Pois não, interromper pode aqui, falar. parou de compartilhar com a gente a imagem. Parou com todos aí? Não, Você, eu tô conseguindo ver. deve ser alguma coisa aí com você mesmo. Tenta dar uma recarregada, uma atualizada aí no sistema, porque para mim aqui está normal o compartilhamento. Não, obrigado. Ok, nada. Dá tchau para ele, então, dá. Então, Esquece. A cara de tá com frio, mas é. Dá tchau para Didinho, dá. E um beijo. pessoal, continuando aqui então. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma situação real, tá? Que normalmente eu uso aqui dados reais nas questões, tá? Então, eu gosto muito da área de automóveis, né? Uma área que eu tenho experiência, trabalhei muito tempo na indústria, né, automotiva, então eu gosto dos dados. Normalmente eu tiro isso, né, dos anuários da Anfávia, que é a Associação, né, de fabricantes de veículos automotores, enfim. Então, como que vocês vão ter que analisar isso? A partir daqueles conceitos, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, se eu colocar essas informações aqui que dizem respeito a quantos automóveis e comerciais leves foram vendidos no ano de 2021 e 2022. Então, lá embaixo, onde aparece, ó, vendas totais, né? Se eu perguntar para vocês, qual foi o crescimento de mercado que houve, né, de um ano para o outro? Vocês vão usar aquela fórmula que eu mostrei lá no começo, né? Aquela fórmula, o que que ela reflete, né? Quais são os elementos dela? A venda do ano atual, subtraída das vendas do ano anterior, dividido pelas vendas do ano anterior, multiplicado por 100. Então, se eu olhar aqui, ó, e for calcular isso só para automóveis, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, 1.824.000, lá no eixinho aí da direita, onde aparece automóveis. 1.824.833 unidades. Foi a quantidade de veículos vendidos no ano de 2022. E 1.707.851 foi a quantidade de veículos vendidos em 2021. Se eu quero saber, então, quanto que o mercado cresceu de 2021 para 2022... eu vou pegar as vendas do ano atual, ou seja, 1.824.833, menos as vendas do ano anterior, 1.707.851, vou dividir, né, por essa mesma quantidade, 1.707.851, multiplicar por 100. Isso dá quanto? 6,84, ou seja, o mercado de 2021 para 2022, o mercado cresceu 6,84%, ok? Então, isso é importante, tá? Quem não entendeu, dá uma revisada depois. Ok. E o market share relativo? Como que eu calculo isso? Eu falei para vocês que o market share relativo é quanto uma empresa vende em relação ao seu concorrente.
Então, se eu perguntar aqui para vocês, né, vocês têm aqui a FCA, né, que é a Fiat Chrysler, né, e nós temos aqui a GM, né, vamos pegar essas duas linhas de cima aí. Então, a Fiat Chrysler, ela vendeu, né, no ano de 2022, 338.261 veículos. E a GM, ela vendeu 247.256 veículos. Se eu perguntar qual foi o market share relativo da Fiat, né? Então eu vou olhar o quanto que a Fiat vendeu e vou ver quem é o principal concorrente. Quem é o principal concorrente? É quem vendeu mais, pode ver. A Toyota não vendeu tanto quanto a GM, a Volkswagen não vendeu tanto quanto a GM. Nesse ano não, né? A Renault também não vendeu. Então quem vendeu mais foi a Fiat e a GM. Então, elas são as principais concorrentes desse mercado. Então, é simples, eu vou pegar o quanto que a Fiat vendeu, 338.261, vou dividir por quanto que a GM vendeu, 247.256, e eu vou ter aqui um market share relativo de 1,36 para 1. Isso quer dizer que, no ano de 2022, a Fiat Chrysler vendeu 1,33 carro para cada um carro que a GM vendeu, que é o seu principal concorrente. Então é bem simples. A partir do momento que vocês sabem, né, como fazer o cálculo e conhecem os conceitos, isso teoricamente, né, fica bem simples. Então, qual é a dica? Qual é o segredo, né, nas provas, nas questões de prova? É vocês entenderem o seguinte: esses eixos aqui, os dois eixos, tá? E os 4 quadrantes, tá? Então é importante que vocês entendam, porque eu vou perguntar qual produto é abacaxi, qual produto é estrela. Então, se eu falo lá, ó, que a partir, né, se vocês olharem no eixo, né, vertical aí, onde aparece, né, o número 0 e 6 aí está no meio do eixo, está na linha vermelha. Se eu falar assim, ó, tudo que é acima de 6 é considerado alto e tudo que está abaixo de 6 é considerado baixo. Pronto, vocês já sabem que se a taxa de crescimento daquele produto for acima de 6, ele está na parte alta do gráfico. E mesma coisa vai acontecer com o eixo horizontal, onde aparece o 0 e 1. Se eu falar para vocês, tudo que é acima de 1 é considerado alto e tudo que é abaixo de 1 é considerado baixo, vocês já sabem onde está a metade do eixo e aí vocês precisam identificar qual o produto e aonde que ele está localizado e pronto. Então as questões elas vão girar em torno, né, desses conceitos. É importante que vocês entendam, ok? Então, pessoal, eu não vou estender muito aqui, eu não posso, né? Já estou no meu limite aqui, mas eu vou fazer com vocês aqui, pelo menos, vou fazer aqui também a análise, a SWOT, vou dar a dica para vocês. Eu tenho certeza que vocês já conhecem, né, a análise SWOT, mas eu vou dar a dica para vocês aqui do que exatamente eu vou pedir, né, nas nossas provas, tá? Então, eu vou compartilhar aqui também o material da análise SWOT. Deixa eu abrir ele aqui. E vou diretamente, né, na parte, né, que formula as questões, né, no tipo de raciocínio que vocês vão ter. Vou compartilhar aqui a tela. Compartilhar aqui, deixa eu ver se eu compartilho a janela dele. Aqui consigo. Então, o que vocês precisam entender, né, em relação às questões da análise SWOT? Tá? Então, a análise SWOT é algo fácil, vocês podem estudar até de maneira paralela, tem bastante material, né, além do nosso material lá, tem bastante coisa na internet, a IA que pode ajudar vocês, para vocês entenderem o que é análise SWOT. Mas... Pronto, entrou. Então, na nossa análise
as perguntas, elas vão girar em torno desses conceitos aqui. Porque é o seguinte, a análise SWOT, todo mundo sabe que é o cruzamento de forças e fraquezas com oportunidades e ameaças, tá? Mas cada um dessa correlação, ela gera uma estratégia para tomar decisão diferente. Então, quando eu tenho uma oportunidade, certo? Ou eu vou começar aqui com a mesma sequência aqui, vou refazer isso. Quando eu tenho uma força, né, um ponto forte, e esse ponto forte ele está correlacionado com uma oportunidade, eu tenho uma perspectiva, né, uma estratégia de alavancagem, ou seja, eu tenho um ponto forte e vou usar esse ponto forte para uma oportunidade, para aproveitar uma oportunidade. Então, uso o meu ponto forte para usar uma oportunidade, já vou alavancar a empresa, né? É algo evidente. Se eu tenho um ponto, ao contrário do que quando eu tenho um ponto fraco e correlaciono isso com uma oportunidade. Porque se eu tenho como ponto fraco um fator que vai afetar a oportunidade, isso quer dizer o quê? O limitado, que aquela minha fraqueza, ela não me deixa aproveitar a oportunidade. Eu não consigo aproveitar aquela oportunidade. Então, automaticamente, eu tenho uma limitação. Eu estou limitado, ou a empresa está limitada em aproveitar uma oportunidade. Então, é importante, repito, que vocês entendam isso para que consigam fazer a questão da prova. Continuando aqui, quando eu tenho uma força correlacionada com uma ameaça, tá? Isso mostra o quê? Quão vulnerável é a minha empresa. Então eu preciso usar forças para conter as ameaças. Então isso mostra a vulnerabilidade da empresa. E quando eu tenho uma fraqueza combinada ou correlacionada com uma ameaça, aí eu tenho um problema, né? Então, alguma ameaça externa, no ambiente externo, pode afetar a minha empresa e eu não tenho força para contê-la. A minha fraqueza, ela vai tentar afetar a minha empresa justamente naquele ponto em que a empresa é mais fraca. Então, isso é um problema. Então, eu preciso fazer o quê? Administrar essas fraquezas para conter essas ameaças, não deixar que ela afete a empresa. Então, como que isso se materializa na prova nossa, por exemplo, na prova de vocês? Eu vou perguntar sobre essas, eu pergunto, né, sobre essas correlações. Né? Então, eu dou exemplos de oportunidades, de fraquezas, de ameaças, né, de pontos fracos, de pontos fortes, e aí eu pergunto sobre essas correlações. Então, quando vocês tiverem uma oportunidade e uma força, alavancagem. Como quando tiverem uma oportunidade com uma fraqueza, limitação. Quando tiverem uma força com uma ameaça, vulnerabilidade. Quando tiverem uma fraqueza com ameaça, problema, ok? Então, isso está no gráfico e ele também aparece aqui, ó. Certo? Então, se vocês olharem aqui na parte da esquerda superior, azulzinho, oportunidade com pontos fortes, alavancagem. Né? Lá em cima ainda, os pontos fortes com o vermelhinho, ameaça, vulnerabilidade. Oportunidade com ponto fraco, embaixo, limitação. E ponto fraco com ameaça, problema, ok? Então é isso, eu tenho certeza que vocês já conhecem a análise SWOT. Se entenderem esses conceitos, vocês vão super bem na questão da prova também, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, infelizmente, né, é o que eu falei para vocês, eu preciso agora correr, que eu vou dar aula presencial, né? A gente já está 1 hora aqui, acabou passando um pouquinho mais do tempo. Eu vou fazer o seguinte aqui para vocês, ó. Enfim, existe, né? Eu já fiz essa revisão com a professora Heloísa, né? E ela já fez, nós já temos gravado, eu já tenho isso no meu canal lá no YouTube. Então, eu vou passar para vocês aqui no chat o link, né, desse
vídeo do YouTube. No vídeo do YouTube, esse vídeo, além do que eu vou gravar aqui para vocês, vou disponibilizar, eu gostaria que vocês assistissem também esse vídeo. Por quê? Eu faço a mesma revisão, então como eu fiz em outro tempo, talvez, né, eu tenha feito de uma forma diferente, né, e aí, de qualquer forma, complemento o estudo de vocês, e lá tem a explicação, né, dessa parte financeira, que não vai dar tempo de eu fazer agora, mas tem lá, vocês não vão ficar desguarnecidos disso, que vocês têm esse material, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar só um minutinho. E aí eu vou pedir também para os professores, né, para os mediadores online, para que eles coloquem também esse link, esses vídeos complementares, tá? Então, pessoal, repito, tá? Repito, além do vídeo, né, dessa nossa gravação de hoje, também já existem outros vídeos que estão disponíveis e que tratam do mesmo assunto e vão complementar para vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar o link no chat. Coloquei e mandei para vocês aí, tá bom? Então, enfim, me coloco à disposição de vocês. Repito, né? Desejo uma boa prova, bons estudos para vocês. Não estão desguarnecidos, tá bom? Da parte financeira, tá tudo explicadinho. Se vocês tiverem dúvidas, né, como vocês vão ver os vídeos antes, tiverem dúvidas, perguntem para os seus mediadores, tá? Se tiver alguma urgência, pode perguntar para mim também, né? As questões pedagógicas e dúvidas de vocês eu respondo super rápido, tá? Algumas questões que dizem respeito, né, a nota, a revisão de alguma coisa assim, eu não tenho acesso e aí eu demoro a responder. Tá bom, gente? Então, um ótimo restante de dia aí, né? Espero que vocês, né, se deem super bem na prova aí. Um abraço e logo mais seremos, né, futuros colegas aí, gestores aí na área empresarial. Tá bom? Um abraço a todos aí. Até a próxima.